relacionamento amoroso em equilíbrio não é uma tarefa fácil para ninguém. Exige esforço e força de vontade, como no caso deste casal Kleber e Patrícia, que no caso colocou uma condição interessante. Então, nos conhecemos lá fora, no noivado de um amigo em comum. E aí nos olhamos, nos gostamos, começamos a conversar depois de um tempo. E aí ele me pediu em namoro. Aí eu falei pra ele assim, então, se você quer namorar comigo, você vai ter que provar. Aí ele falou assim, como? Eu falei assim, indo pra terapia do amor comigo. Na hora, assim, eu fiquei meio assustado por não conhecer muitas coisas assim e tal, mas sempre tive vontade de conhecer. Só que o que me faltava era coragem. E aí quando eu conheci ela pessoalmente, tudo que ela me impôs isso, eu não pensei duas vezes. Falei, então, pra ter você, eu atravesso até o mundo, se for preciso. Juntos há 4 meses, Patrícia revela a importância que a frequência nas palestras tem auxiliado na vida do casal. Eu dei essa condição porque eu sei que aqui tem um ensinamento, que o Renato e a Cris, eles têm o que passar, A cada palestra, um novo aprendizado a ser seguido e aplicado na vida a dois. E que, pelo visto, está sendo bem aproveitado. Privacidade. Num relacionamento, quem quer ter uma vida a dois não pode esconder nada um do outro. Eu acho que a privacidade num relacionamento a dois, eu acho que não existe mesmo, porque nós somos um só. Então, no final, daqui a alguns anos, vamos ser um só. Então, acho que isso é muito interessante. Tem gente que divorcia da esposa, do marido, mas não divorcia do celular, ou não dá a senha do celular. Celular não deve haver senha que a sua esposa ou seu marido não saiba. Tem que ter acesso ao celular, ao e-mail, a tudo, rede social. Não existe essa questão, não, você tem que confiar em mim. E é a minha privacidade, não existe privacidade em casamento. Isso é um mito que inventaram nesse mundo, não existe privacidade no casamento. O Google sabe tudo a seu respeito, a sua esposa não pode saber? Nós não escondemos nada um do outro, o celular é aberto, Facebook, não, amizade, não tem nada a esconder. E isso nós aprendemos aqui. Além de namorados, somos grandes amigos, somos companheiros, cúmplices um do outro, então é sempre um ajudando o outro, sempre visando um futuro melhor. E não são somente os casais que marcam presença nas palestras, não. Francisca está solteira e conta o que a motivou para vir na terapia do amor. Quando eu cheguei aqui, eu vim muito triste, muito angustiada, depressiva, Porque, assim, eu tinha terminado um relacionamento de 7 anos, Ele me traiu. Durante um ano eu fiquei chorando direto, Me sentia muito sozinha, precisava mesmo de alguém. E, assim, minha vida parece que tinha acabado. Essa mulher que antes só chorava e vivia triste pelos cantos, hoje esbanja alegria e autoconfiança. Hoje, depois de um ano frequentando as palestras, eu me sinto muito bem, sou outra pessoa, totalmente diferente. Hoje estou bem melhor. Patrícia passou por um divórcio, um momento muito difícil, e sentiu que precisava de uma direção para continuar seu caminho. É um momento onde a pessoa ela se sente a pior pessoa do mundo, ela se sente culpada. E na terapia você aprende a se dar valor, você aprende a ter força, você aprende a superar. Não vá pelo que você sente. Eu tô com medo, eu tenho medo de me decepcionar, eu tenho medo de casar errado de novo, eu tenho mágoa, sabe? Tudo isso faz mal para você. Eu superei. Hoje eu sei que quando eu tiver um novo relacionamento, eu estou pronta para dividir a felicidade que eu tenho hoje com uma outra pessoa, que eu não preciso de outra pessoa para ser feliz. As expectativas do casal Elaine e Gustavo são as melhores e eles sabem o que querem. Na terapia do amor a gente está vindo a primeira vez. Bom, a minha expectativa é que a gente venha ter um aperfeiçoamento em relação ao nosso casamento, com mais sabedoria, inteligência, porque um relacionamento é muito importante, E quanto mais a gente aprender, mais unido a gente vai estar um com o outro. Então, a minha expectativa é que a gente venha aqui buscar uma direção do que a gente vê muito testemunho, E a gente quer mudar a nossa vida. Logo quando a gente já chegou, a gente já viu que tem muitos casais,
que tem vindo também para poder buscar a mesma coisa que eu disse, né? A sabedoria para ter uma união melhor entre eles, né? Estes são alguns dos alunos da Terapia do Amor. Pessoas que buscam autoconhecimento, quebrando os tabus que impedem a felicidade no relacionamento. São exemplos de transformação. Eu te amo. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Antes de você desistir, nós queremos colocar esse desafio para você. Antes de você desistir do seu casamento, desistir do amor, de lutar pela sua vida amorosa, dê uma chance à Terapia do Amor. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, você já olhou para aquelas pessoas que desistiram do amor? Você já olhou para a vida, para a situação das pessoas que desistem da vida amorosa, que dizem assim, eu não acredito mais no amor, para mim homem é tudo igual, mulher é tudo igual, agora eu só vou cuidar de mim. Você já olhou a vida dessas pessoas? Não no momento imediato que elas saíram de um relacionamento, que elas começam a ir para a academia, começam a ir para a balada, começam a querer mostrar para o mundo, para todos e para elas mesmas que elas estão bem, que elas estão felizes. Eu estou falando ao longo prazo. Você já viu, já olhou a situação, o resultado dessas pessoas que desistiram do amor? Você vai ver que não é nada positivo. Por quê? Desistir do amor não é inteligente. Você já viu alguém desistir de dinheiro? Você já viu? Não. Nós somos frustrados com respeito a dinheiro inúmeras vezes ao longo da vida. Você já deve ter investido dinheiro e perdido dinheiro. Você já deve ter acreditado numa empresa, começado a trabalhar por uma empresa e depois não recebeu o dinheiro, ou então foi decepcionado, trocaram você por outra pessoa. Você já deve ter comprado alguma coisa e sido enganado. Enfim, todos nós sabemos o que é a frustração financeira, mas nunca desistimos do dinheiro. Ficamos mais espertos, mais inteligentes, soubemos o que evitar, que tipos de pessoas evitar para não sermos enganados mais. Tudo isso nós aprendemos, mas desistir do dinheiro, jamais. Ninguém jamais desiste do dinheiro, porque é necessário para a vida. Nem mendigo desiste de dinheiro. Essa é a realidade. Então, por que desistir do amor quando não foi o amor que errou com você? Você que quer, na verdade, saber como acertar na vida amorosa, você precisa aprender as lições, se tornar, digamos, mais esperto no bom sentido com respeito à sua vida amorosa, não errar tanto, não piorar a situação. Você está em um mau casamento, não piorar essa situação, mas saber fazer o que vai mudar o seu casamento. É isso que nós temos ensinado através da Terapia do Amor. E por isso, nós queremos fazer o desafio Casamento Blindado com você. O desafio Casamento Blindado é, você vai vir às palestras que nós fazemos todas as quintas-feiras. Hoje, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, nós teremos uma palestra aqui para casais e solteiros. Daqui a pouquinho eu vou falar o tema da palestra para você, de hoje. Mas você vai vir e vai vir pronto para ouvir e colocar em prática o que você vai aprender. Não interessa o que você já tentou, isso não importa o que você já fez. Você que diz que já tentou de tudo, ninguém já tentou de tudo. Não importa o que você já fez, já tentou, nem a situação que você está vivendo. Isso não importa. Mas se você vier, se você ouvir e colocar em prática o que você vai aprender, nós garantimos a você a mudança da sua vida amorosa. Este é o desafio que nós colocamos. Veja, por exemplo, a situação da Noêmia e do Romeu, que ficaram separados 11 meses, separados depois de 22 anos de casamento, 22 anos
não podemos nem chamar de casamento, 22 anos de aturação. Eles aturaram um ao outro por 22 anos até que acabou. Veja quando a pessoa ouve e coloca em prática. O Romeu, nesses 11 meses, se envolveu até com outras pessoas. Ele estava tão decidido a não mais continuar com o seu casamento que ele começou a procurar outras pessoas. Veja só o que é possível quando a pessoa coloca em prática o que aprende na terapia do amor. Eu tentava chamar a atenção dele, passar os problemas do dia, falar o que estava acontecendo, e ele nunca dava atenção. E quando dava, era grosso, né? Quando eu falava alguma coisa, eu ficava meia hora, 40 minutos falando, e quando ele respondia, era uma patada. Então, aí eu falava mais ainda, que eu queria um retorno do que eu estava falando. E aí eu não tinha. Então, isso foram 22 anos. Tivemos um problema, né, de uma conta que era para ser paga, era para pagar uma e pagar a outra pessoa, e acabou que pagou a outra. E eu cobrei dele, cobrei, e nesse dia ele deu um murro na mesa, cirou, e naquela hora estava eu, meus filhos, todos perto, nós temos 4 filhos, e foi uma coisa que eu nunca tinha visto nele até então. É muita briga, muito comentários, essas coisinhas vai juntando, muita cobrança, entendeu? Essas coisas vai juntando a gente vai ficando calado. Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Nessa hora eu peguei e estourei. Eu vi da infância de brigas, né? Família, muita briga. E uma coisa que eu pensava em mim, nunca que o marido vai tocar em mim. E aquilo ali me deixou preocupada. Eu falei, eu vou apanhar. Depois desse murro na mesa, essa situação, eu vou ter problemas. Então eu falei, eu não quero mais você aqui em casa, vai embora, não quero mais saber de você. Naquela hora, a mágoa entrou no meu coração de uma maneira que acabou. Ali, para mim, com esses 22 anos, eu dediquei minha vida para meus filhos, né? Quando eu vi que meus filhos se revoltaram contra mim, que foram os primeiros a virar as costas para mim, eu falei, pô, acabou, dali eu saí. Falei, agora eu vou recomeçar minha vida, que esse meu casamento acabou. Dali fui ter na academia, fui tentar emagrecer, né? E aí foi várias besteiras que a gente vai fazendo. Chegou a se envolver com outras pessoas? Cheguei a me envolver com outras pessoas. Mas aquele negócio, você acaba se envolvendo e você nunca está feliz. Não adianta você emagrecer, você perder peso, você ficar bonito ou feio, você não vai estar feliz. Não é aquilo que você quer. Então foram 11 meses de separação, depois que ele foi embora. Isso. O que aconteceu nesses 11 meses para mudar esse jogo, essa situação? Nesses 11 meses eu chorei muito, né? Só que eu chorava sentimento puro, né? Magoada, muita mágoa, e a mágoa só fazia mal para mim, que a gente nem se falava. Ficamos 11 meses sem se falar. Então, assim, isso só fazia mal para mim. E aí, só que eu tinha uma resistência muito grande da terapia. Só que aí eu comecei a ver que eu estava quebrada. Eu estava com um monte de filho, 4 filhos, sozinha, ele com outra família, procurando outra família, e eu não queria nem saber mais dele nem de ninguém. Eu estava frustrada. Aí eu fui e foi falado que a gente tem que, primeiro, a gente tem que se curar. E eu estava doente, eu estava com câncer interno, de tanta mágoa que eu tinha dele. Até então eu achava que eu estava certa. Porque assim, o fato dele ter errado muito comigo, ter sido grosso e tal, então você começa a achar que você é certa e a pessoa é errada. E ali eu vi que o erro estava em mim também. Então, se eu não mudasse, se eu não melhorasse, se eu não me curasse, eu ia ficar sozinha, sem ele, sem ninguém. E aí, depois de umas 4 semanas, eu liguei para ele, depois de 11 meses, e falei, vamos conversar? Ele deu uma segurada, ele não queria muita conversa. Falei, vamos conversar por causa dos filhos, né? Aí eu falei, vamos conversar por causa dos filhos, e ele veio. E aí... O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu vi outra mulher, não foi aquela mulher que eu vivi 22 anos. Aí quando eu vi ali uma outra mulher, falou, se ela mudou, eu também posso mudar. Aí eu fui também para a terapia. Na verdade, eu falei para ele buscar para ele que eu estava buscando ser melhor. Que se fosse eu e ele, ou não, mas eu ia melhorar. Eu ia me curar, eu ia me cuidar, sabe, por dentro mesmo. Quer dizer, não era por ele que a senhora estava mudando. Não era por ele. E, inclusive, numa palestra o senhor falou, se você se cuida e chama a pessoa para conversar. Se não for por ele, vai ser por outra pessoa, mas faça isso, cuide de você. E aí eu falei isso para ele e falei, só que a gente não vai voltar. E mesmo ele indo na terapia, ele mandava mensagem, aí que começou o namoro de verdade, que nós casamos com 3 meses. A gente namorou, noivou, engravidei e casamos.
Então, assim, aí que a gente começou a coisa certa. A gente começou a namorar de novo, ele mandava mensagem, a terapia hoje foi isso, eu falava foi isso, então a gente tem que melhorar nisso, se for para voltar, que eu nunca falei para ele que a gente ia voltar. Eu sempre deixei no ar, porque se ele buscasse para melhorar, a gente voltaria. E aí foi acontecendo, até que um dia a gente sentou e decidiu voltar e juntos buscar. Porque se nós não buscarmos, não tem casamento. Na verdade, é como se eu tivesse casado novamente. Ele é outra pessoa, hoje ele é carinhoso, ele me dá atenção, né? Ele tem gestos carinhosos. Antes, os filhos eram tudo. Eu ficava em último lugar. Na verdade, todo mundo era tudo, menos eu. Mas hoje não, hoje eu estou em primeiro lugar. De manhã, à noite, a gente trabalha junto, a gente vive junto o dia inteiro e a gente não tem discussão. Até, às vezes, ele vai para outro restaurante e fala, nossa, eu queria que você fosse junto. Eu falo, não posso, porque eu tenho que cuidar deles. Então, assim, hoje eu tenho um casamento feliz e, assim, é uma coisa muito, muito, muito diferente do que eu vivia. Eu vivi 22 anos, hoje eu estou com 7 meses, vamos colocar aí. Hoje eu tenho um casamento, que era o que eu sempre quis ter e nunca tive. Hoje eu tenho um casamento, tenho um homem que me ama, que cuida de mim. E você também mudou? E eu mudei também. Quer dizer, você aprendeu a priorizar. Antes eram seus filhos primeiro. Antes eram meus filhos. Para mim, o que importava é a felicidade dos meus filhos. Do meu jeito grosso, bruto. O pessoal até me chamava de brutos. Mas do que eu fazia era pensando neles, nunca nela. Então, isso foi um erro que eu tive e que eu aprendi. Que eu não vou cometer mais. Primeiro é ela, depois meus filhos. Talvez isso esteja acontecendo no seu casamento. Seu marido coloca o trabalho em primeiro lugar, os amigos, você coloca os filhos, você coloca a sua mãe, seus parentes. Alguma coisa está entre vocês e vocês não querem abrir mão disso. Mas veja no caso da Noêmia e do Romeu, que legal que ela disse, que quando ela começou a vir sozinha, ela começou a lutar sozinha, no período já da separação, ele já não estava em casa. Ela vinha para a terapia do amor e ela começou a lutar sozinha por ele. Começou a mudar. E quando ele começou depois a vir também, os dois começaram tudo de novo. Começaram a namorar, não foi assim uma volta, volta para casa. Não, começaram a namorar, a realmente colocar os pingos nos is, o que estava errado, o que naqueles 22 anos nunca tinha sido resolvido, e então eles noivaram e casaram de novo. Casaram de novo. Quer dizer, um recomeço total. Você que sente essa vontade, você pensa assim, poxa, se eu pudesse começar tudo de novo. Você pode, com a mesma pessoa. Mas primeiro você tem que dar o passo de mudar, para você se tornar uma outra pessoa. Como o Romeu disse que quando ele encontrou a Noêmia, depois de alguns meses que ela estava vindo às palestras, ele viu uma outra mulher. Era o mesmo corpo, mas uma outra mulher. Os dois hoje são outras pessoas e não precisaram ficar procurando aí, recomeçar, fazer uma aposta, uma tentativa com outras pessoas lá fora. Então você também que quer salvar o seu relacionamento, nós fazemos esse desafio com você. Antes de desistir, você não vai precisar desistir, porque se você antes de desistir der a chance a si mesmo ao seu casamento, nós garantimos que você vai reconstruir a sua família. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, eu estarei com a Cristiane fazendo a palestra sobre este tema aqui. 3 coisas que toda esposa gostaria que o marido entendesse, mas ela não consegue explicar. Ou ela já tentou, mas cansou de tentar explicar e ele não entende. Então você, mulher, vai aprender como se comunicar melhor com seu marido. Você, homem, finalmente vai entender o que a sua mulher vem tentando falar para você há tanto tempo, há tantos anos. O casal que você acabou de assistir, a Noêmia e o Romeu, é típico de um casal que, veja, por 22 anos eles não se entendiam. Por 22 anos, a ponto de o estopim da separação deles foi quando o Romeu, se sentindo totalmente ignorado, desrespeitado, deu um soco na mesa, que foi ali a gota d'água, que acabou com o casamento dele. Mas por quê? A frustração de não ser ouvido. E você que sente essa frustração, por anos e anos vocês não se entendem.
hoje na palestra sobre as 3 coisas que toda esposa gostaria que o marido entendesse. Mulheres e maridos, solteiros também, vão aprender o que finalmente vai trazer a paz, a compreensão, o diálogo que vai fazer homem e mulher se entender dentro de casa. 8h da noite, a palestra é gratuita aqui no Templo de Salomão. E eu quero deixar para você o nosso número, o nosso SOS do Amor, o 011-3573-3535, à sua disposição agora. Você que quer salvar o seu casamento, você que está aí aflito, você está aí se sentindo muito para baixo por causa da sua vida amorosa, deprimido, você que está vivendo um casamento de aparência, preste atenção, você pratica um casamento de aparência. Deixa eu repetir isso aqui. Você pratica um casamento de aparência. Pro lado de fora, todo mundo acha que vocês são o casal 20. Talvez você tenha até uma posição na sociedade, uma posição como uma pessoa de negócios, na empresa, na comunidade, na igreja. Você é uma pessoa que tem uma posição, mas dentro de casa você sabe o inferno que você vive. E você não quer mais essa aparência, essa máscara. Você quer mudar essa situação de fato e de verdade. Então você pode ligar agora e se informar mais como você pode dar o primeiro passo para essa mudança na sua vida. 011-3573-3535. Eu gostaria agora de falar com você solteiro. Veja a história da Jennifer. A Jennifer que conheceu tudo aí fora. Tudo. Ela era a it girl. A it girl das baladas. Até que tudo deu errado. Vamos assistir. Cresci sem pai, minha mãe casou de novo e dentro da minha casa minha mãe só apanhava e eu via tudo aquilo e para mim, família não existia, casamento era uma instituição falida e eu sempre falei que não queria me casar para não passar por aquilo. Então, desde os meus 14 aos meus 19 anos, eu sempre me relacionei com homens mais velhos. Ficava com um, ficava com outro, ficava com um, ficava com outro. E sempre de 30, 32, 34 anos, 35 anos, nunca menos. Porque eu sempre busquei uma referência masculina, eu queria ser protegida, queria me sentir segura. Me relacionei com pessoas comprometidas também. E esse foi o meu histórico, até chegar em São Paulo com 19 anos, que aí daqui, quando eu cheguei em São Paulo com 19 anos, foi que eu me afundei mesmo, porque eu saí do interior, então cheguei em São Paulo, aí comecei a usar drogas, a sair com bastante pessoas, a ficar com várias pessoas durante uma noite, sair com rapazes no final da balada, queria que os rapazes me bancassem. Então, eu não mexia no meu dinheiro para nada. Meu dinheiro era só para pagar a faculdade, aluguel, comer e me vestir. Então, eu só saía às custas das pessoas. Então, se quisesse sair comigo, tinha que pagar. Se não pagasse, eu não saía, porque eu não ia mexer no meu dinheiro. Então, eu usava a minha imagem, eu usava o meu marketing pessoal para sair. Para usufruir daqueles ambientes, baladas caras, companhias, praia, tudo pago. Mas, na verdade, eu estava sendo usada, eu achava que eu usava. Então, se eu saísse com um homem hoje, naquela época, para jantar, e ele não me ligasse mais, eu, no fundo, queria que ele me ligasse. Mas eu passava que eu era autossuficiente, que eu não precisava de homem nenhum. Eu estava bem, mas, na verdade, eu buscava alguém. Então, você viveu assim dos 19 até... Dos 14 até os 19 anos, até 21 anos, foi quando eu engravidei em uma balada, após uma balada. Eu, em uma dessas baladas que eu saía, bebia muito, eu saía sempre com alguém, eu ia acompanhada, eu engravidei em uma única noite. Saí daquela balada, fiquei com um rapaz e engravidei. Um rapaz que você conheceu na balada? Na balada. Uma noite eu engravidei. No outro dia, esse rapaz voltou para o estado dele e eu continuei com a minha vida. Porque a minha vida era aquela. Eu era inclinada para as coisas erradas. Tudo que era errado eu fazia. Eu fumava, eu bebia, eu cheirava, tudo, lança-perfume, todo tipo de droga eu usava. E aquela era a minha vida. Então, ninguém chegava perto de mim e falava, Jennifer, tem uma outra vida, existe um outro caminho.
Eu era inclinada para essas coisas. E eu engravidei aqui em São Paulo, esse rapaz em outro estado, eu não consegui me manter em São Paulo emocionalmente e eu voltei para a minha cidade, para o interior do Acre. Lá eu passei por um processo de depressão. E voltou, imagino, envergonhada, né? Voltei completamente. Na verdade, eu falava que eu queria que alguém me levasse num caixão, porque eu saí do interior e todo mundo já me conhecia lá. Quando eu estava num ambiente de balada, eu me sentia a rainha, a maravilhosa, a que abalava tudo. E em casa eu era outra pessoa. E o meu interior era a verdadeira Jennifer, depressiva, vazia, problemática, arrogante, completamente prepotente. Eu era completamente prepotente. Quando a minha filha nasceu, eu voltei para São Paulo. E da gravidez até 2015 eu não me relacionei mais com ninguém. Eu tinha medo de engravidar de novo, eu tinha medo de passar por todo aquele trauma. E eu já tinha tido a oportunidade de voltar para São Paulo com a minha filha quando ela tinha 2 meses. Então, eu não queria mais errar. Mas eu queria alguém. Namorei por 8 meses e nós terminamos porque eu não estava pronta para me relacionar. Eu nunca me preparei para um relacionamento porque eu só usava as minhas emoções e o meu coração. Nunca ninguém me falou que existia o amor inteligente, que você podia associar o amor à inteligência, à razão e não o coração. Cheguei aqui após esse namoro ter terminado, através do livro Namoro Blindado. Conheci o livro, através do livro eu conheci as palestras. E eu cheguei aqui assim. Tive depressão, síndrome do pânico, depressão e o último diagnóstico, transtorno de bipolaridade 1. O que foi que eu pensei quando eu cheguei e sentei numa dessas cadeiras? Eu não tenho nada a perder. Então, eu vou obedecer o que eles estão falando e vou ver o que vai acontecer na minha vida. Então, da primeira quinta-feira, 6 meses atrás, até hoje, eu obedeci. Então, eu fui radical na minha mudança. Eu fui radical na minha transformação. Comecei a reconstruir o meu eu e, principalmente, eu comecei a me dar valor. Eu não tomo remédio para dormir, nem para controlar o meu humor, nem para eu não surtar, porque eu cheguei aqui tomando remédio para não surtar. Esses remédios foram de prescritos? Pelo psiquiatra. Você passava por psiquiatra? Tinha psiquiatra e psicólogo. Psicólogo toda semana e psiquiatra em cada 15 dias. Quanto tempo você ficou vendo psicólogo e psiquiatra? 1 ano e meio psicólogo, psiquiatra 1 ano. Quando eu cheguei aqui na primeira semana, cheguei em casa, joguei todos os remédios no lixo e eu decidi que eu não precisava deles e que eu não era bipolar e que a minha vida, a partir daquele dia, ia mudar. E foi simplesmente o poder de uma decisão, de uma palavra. Eu determinei, aconteceu. E tem acontecido até hoje. Não preciso de ninguém para ficar comigo, não me sinto só, carente. Eu era extremamente carente, solitária. Tinha que alguém estar ali no WhatsApp comigo. Ah, você é isso, você é aquilo. Não, hoje em dia eu não tenho esse tipo de conversa. Eu fui radical, cortei as amizades. Nunca faltei uma palestra na minha vida, nunca, desde quando eu vim a primeira vez. E eu estou nessa fé desde a primeira quinta até agora. Será que não é isso que está acontecendo com você? Chegando agora o fim de semana, como a Jennifer costumava fazer, quinta, sexta, sábado, domingo, ela procurava as melhores baladas, ela sempre encontrava alguém para estar ocupada no meio, bebendo, passeando nos melhores bares, hotéis, viagens, só para ela não se lembrar o quão sozinha ela era, o quão infeliz ela era, a ponto de, numa dessas noitadas, engravidar em uma noite que ela ficou com um rapaz que ela nem sabia o nome. Será que você não tem vivido essa vida simplesmente adiando uma decisão que você tem que tomar, que não tem dado certo para você, que isso não está funcionando? A Jennifer tomou uma decisão inteligente. Ela disse: eu não tenho mais nada a perder. Eu quero mudar, eu quero algo diferente, eu não vou desistir do amor. Então, quando ela veio à palestra, não foi da noite para o dia. Inclusive, a Jennifer vai estar aqui em breve para contar como hoje ela está noiva e vai se casar em breve. Quer dizer, a vida dela está progredindo, enquanto muitos que nos assistem estão parados, porque não tomam atitudes. Ela foi de atitude, tanto para o errado como quando para mudar para o certo. Se você quiser essa mudança, então, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, nós esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 no Brás. A palestra é gratuita e aberta ao público.
E o telefone está à sua disposição. Se você quiser conversar com a gente, mesmo depois do programa sair do ar, nós estamos aqui para você. Até lá!